Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar sobre mais um tema da patologia geral, a inflamação. A inflamação é a resposta do nosso organismo contra um agente agressor. E existem dois tipos de inflamação, a aguda e a crônica. A aguda, ela tem curta duração e pode durar horas ou semanas. Já a crônica, ela é de longa duração e pode durar meses a anos. Quando fala em inflamação, a gente pensa logo em algo ruim. Mas o que é ruim na inflamação são os sintomas e sinais, pois a gente vai sentir dor, vai ficar vermelho, vai ficar quente, mas no geral, a inflamação é algo bom, pois o objetivo dela é eliminar todo e qualquer tipo de agressão que está acontecendo no nosso organismo. Diferente da infecção, a infecção sim é algo ruim, pois significa dizer que um micro-organismo patogênico invadiu o nosso corpo. Como eu falei para vocês, a inflamação aguda, ela inicia de forma imediata e tem curta duração se tudo ocorrer bem. E ela vai ser caracterizada por eventos vasculares e eventos celulares. Os eventos vasculares correspondem às modificações que vão acontecer nos vasos sanguíneos. Já os eventos celulares é tudo o que as células vão fazer até chegar ao local da agressão. Essas células que participam da inflamação são os leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. Só que a principal célula que vai participar aqui da inflamação aguda são os neutrófilos. O primeiro evento celular que vai acontecer é a vasodilatação, onde ocorre o aumento do calibre do vaso e o acúmulo de células e proteínas. Já o segundo evento celular é o aumento da permeabilidade, onde ocorre a formação de canais no endotélio e a migração de leucócitos e proteínas, ou seja, vai ocorrer a passagem de líquidos e substâncias pela parede vascular para o interior dos tecidos. Então, podemos dizer que o aumento da permeabilidade é uma consequência da vasodilatação. Agora eu vou falar um pouco sobre o edema, que é justamente quando ocorre a passagem do líquido no aumento da permeabilidade vascular. E ele pode ser considerado transudato ou exudato. Transudato é quando migra para o tecido apenas líquido e exudato é quando migra líquidos e proteínas. Então, conseguimos concluir que a inflamação ela é do tipo exudato, pois passa líquido e proteínas. Agora eu vou falar um pouco sobre os eventos celulares. Os eventos vasculares só são aqueles dois, já os eventos celulares são mais, mas você vai ver que é fácil de aprender. Lembrando que a principal célula que vai fazer parte ali da inflamação aguda é o neutrófilo. Então vamos lá. Aconteceu a vasodilatação, tá aqui acumulado as células e as proteínas. E o primeiro evento que acontece é a marginação. Como assim? Os leucócitos estão lá flutuando e daí eles saem e vão para a margem do vaso. E isso é o que a gente chama de marginação, quando os leucócitos saem ali do meio e vai para a parede do vaso. Quando ele chega na parede do vaso, ele começa a rolar por esse endotélio. E ele fica rolando porque ele faz uma adesão fraca. Ele vai se ligar aqui a proteínas que são chamadas de selectinas, que elas fazem essa adesão fraca. Por isso que ele vai ficar aqui rolando na parede do vaso, mas ele não vai poder ficar rolando na parede do vaso aí para sempre, né? Ele para quando tanto ele quanto a célula endotelial produz integrinas, que são proteínas que fazem agora uma adesão forte, quando ele fica fixo ali na parede do vaso. Ou seja, uma adesão fraca é quando está ali atuando as selectinas e uma adesão forte é quando está atuando as integrinas. Aí, nesse momento, quando eles ficam fixos, é que eles vão migrar para o tecido conjuntivo. Depois que ele cai no tecido, ele precisa chegar até o local da agressão, né? E ele vai chegar no local da agressão por quimiotaxia. E o que é quimiotaxia? Quimiotaxia é quando os leucócitos migram em direção ao gradiente químico, onde eles são atraídos ao local da agressão. Aí, ao chegar no local, ele é ativado, e quando ele é ativado, ele pode sofrer ou fagocitose ou degranulação. A fagocitose é aquele processo que a gente já conhece, né? Que ele vai emitir os bracinhos, que a gente chama de pseudópodes, e vai colocar algo para dentro. Depois que ele colocar algo para dentro, como por exemplo a bactéria, aí ele vai destruir com a ajuda de algumas enzimas.
Quando é um agente grande que não consegue fagocitar, aí ele vai fazer a degranulação, ou seja, vai emitir grânulos para destruir esse micro-organismo. Vamos ver aqui esse vídeo para que a gente possa entender perfeitamente. Aqui está o tecido, ó, e aconteceu uma agressão, uma perfuração com um palito, e junto com ele veio algumas bactérias. Aqui é o vaso, aqui é o endotélio, a parede do vaso, e aqui é os leucócitos. Vejam que as selectinas já estão aqui, ó, presentes no endotélio. Aí os leucócitos ficam rolando, eles vão até a parede do vaso e continuam rolando porque ele tá com a selectina, que tem a adesão fraca. Aí quando é produzido as integrinas, eles vão ter adesão forte. Percebam, ó, que eles agora estão rolando bem mais lento. Aí chega um momento, ó, que eles vão e param, que é a adesão forte aqui com as integrinas. Aí vai e abrem-se os canais aqui no endotélio. E daí os leucócitos, eles vão passar por esses canais. E daí serão atraídos pela quimiotaxia até lá o local da agressão, onde está lá as bactérias ali próximo ao palito. E daí, como as bactérias é um micro-organismo bem pequeno, aí vai acontecer a fagocitose. Eles vão emitir os bracinhos e vão destruir aquela bactéria. Voltando um pouco ainda para os eventos vasculares, há alguns professores que falam que antes da vasodilatação acontece primeiramente a vasoconstrição por alguns segundos, para que não penetre rapidamente aquela bactéria no nosso organismo, e só depois acontece a vasodilatação. Dentro das alterações vasculares, também acontece o extravasamento de plasma para o tecido, que é chamado de estase. São hemácias mais concentradas, mais o sangue viscoso, mais a redução da velocidade do fluxo. E só após que acontecem os outros eventos celulares, como por exemplo a marginação, rolamento, a quimiotaxia e etc. Também são consequências das alterações vasculares os sinais cardinais, como o calor, rubor, inchaço, dor e a perda da função. E por aqui concluímos a parte de inflamação aguda, entrando agora na inflamação crônica. Como eu já comentei com vocês no início do vídeo, a inflamação crônica é aquela que vai ter uma duração mais prolongada e pode persistir aí por meses, anos, até para o resto da vida. Eu coloquei algumas causas aí da inflamação crônica. Uma delas é a infecção persistente. É quando a pessoa está ali infectado por um micro-organismo difícil de ser eliminado, como por exemplo a bactéria causadora da tuberculose. As doenças autoimunes, onde a doença aparece silenciosamente, sem causar nenhuma manifestação, e depois de meses é que aparece ali o problema já instalado. Ou uma exposição prolongada a agentes tóxicos, né? Uma pessoa que trabalha com agentes tóxicos todos os dias, aí vai gerar uma doença crônica aí decorrente a essa exposição. Lembrando também que a inflamação crônica, ela pode aparecer depois de uma inflamação aguda não tratada. E aí eu vou falar um pouco das características da inflamação crônica, que são bem mais simples do que as características da aguda. A primeira característica é a infiltração de células mononucleadas. É diferente lá da aguda, que tem os neutrófilos. Aqui a gente vai ter a participação de macrófagos, linfócitos, plasmócitos. Vai haver destruição tecidual por conta da reação que vai acontecer com essas células e tentativa de cura por substituição do tecido. Aquele tecido que foi destruído vai ser substituído por tecido conjuntivo. A principal célula aqui da inflamação crônica são os macrófagos. Os macrófagos são derivados dos monócitos. Como assim? Quando ele está no sangue, ele é monócito. Quando ele migra para o tecido, aí ele se transforma em macrófago. E aí ele vai realizar fagocitose, todo aquele processo que a gente viu na inflamação aguda. Vai liberar as moléculas, essas moléculas vão recrutar os leucócitos até o local da agressão e vão liberar o fator de crescimento do fibroblasto. Porque lembra, fibroblasto é aquela célula que vai construir o tecido conjuntivo. E aí, pessoal, tem um tipo de inflamação crônica que ela vai ter umas características diferenciadas. Não é em todas as situações que vai acontecer, é só quando um agente é difícil de eliminar. Como, por exemplo, na bactéria da tuberculose, na hanseníase, na sífilis. Então, acontece aqui
uma inflamação crônica com as características diferenciadas, que a gente vai chamar de inflamação granulomatosa, porque vai haver a formação de granuloma. E aí esse processo acontece da seguinte forma: vai haver ativação de linfócitos T e eles vão ativar os macrófagos e vai haver o acúmulo de macrófagos no local. Então, nessa imagem histopatológica, a gente consegue ver os macrófagos acumulados no local ali da agressão. Existem dois tipos de granulomas, o imunogênico e o de corpo estranho. O imunogênico acontece quando tem um agente capaz de causar reação imunológica, como é o caso de micro-organismos, né? Como, por exemplo, a bactéria da tuberculose, da hanseníase, sífilis, esses são exemplos. E o de corpo estranho é quando você é perfurado por uma lasca de madeira, quando você é atingido por uma bala e fica ali alojada, tudo isso é caracterizado como corpo estranho. E para finalizar, eu gostaria de deixar essa frase: sem a inflamação, as infecções seguiriam sem controle e as feridas não cicatrizariam. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para mais resumos comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!